Olá, aqui é o Flávio Urra, eu sou psicólogo e sociólogo e eu coordeno o programa E Agora José, que é um programa em que nós atendemos homens, né? Conversamos com homens, principalmente sobre a violência contra a mulher. Esse é o nosso principal objetivo, é fazer um enfrentamento à violência contra a mulher. Então nós fazemos parte da rede de atendimento. A gente sabe que a violência contra a mulher é um fenômeno complexo, então precisa de uma rede toda para atuar. E essa rede de atuação, então, tem desde do atendimento, o centro de referência que atende a mulher, tem atendimento do CREAS, do CRAS, das UBSs, tem a delegacia, o IML, tem todo... A rede toda tem que estar funcionando muito bem para a gente conseguir tirar a mulher da situação de violência. Tem que ter casa-abrigo, tem que ter toda a estrutura, né? E um dos pontos da rede é esse programa, que é um programa que vai falar com os homens que cometeram o ato, né? O ato agressivo, a violência. O programa E Agora José, a gente tem duas frentes de atuação, então uma com homens que cometeram violência contra a mulher, mas a gente também tem grupos abertos onde qualquer pessoa pode participar, qualquer homem pode participar. Então é só o homem se inscrever, ele às vezes está interessado em participar, conhecer nossa metodologia, ou ele está com problema de violência ele mesmo, nos procura, ou às vezes uma mãe fala para o filho participar, que identifica que ele está violento, ou uma companheira pede para o companheiro ou namorado participar. Então é um grupo aberto onde qualquer pessoa pode participar. E a gente tem também um grupo de homens de medida protetiva. Então são homens que a juíza aplica aquela medida protetiva de afastamento, né, do agressor. E a juíza pode então determinar que ele participe com a gente das reuniões. E a gente tem também o grupo de homens que são condenados pela Lei Maria da Penha. Então a juíza aplica o SURSIS, que é a suspensão condicional da pena, e encaminha esse homem para o E Agora José. Então esse é as modalidades de grupo de homens que a gente tem. E também acabamos montando um grupo de mulheres. É um grupo só com mulheres, que é coordenado por mulheres também, que muitas mulheres nos procuram também, querendo conhecer o programa, então a gente acabou criando esse grupo de mulheres. Então esses são os grupos que a gente atua. E fora os grupos, a gente também tem um curso, que muita gente nos procura querendo implantar a nossa metodologia em outras cidades, em outros estados. Então a gente acabou desenvolvendo um curso que chama Curso de Gênero e Masculinidades. E esse curso, as pessoas então fazem esse curso para montar os seus grupos. Então elas já fizeram esse grupo, sempre tem algumas juízas que fazem esse curso, tem promotoras que fazem o curso, promotores também, defensores públicos. Então muita gente procura esse curso, e os funcionários municipais mesmo, né, para implantar os grupos de homens nas cidades. Essas são nossas atuações. Desde 2020, quando começou a pandemia, nós deixamos de fazer reuniões presenciais e passamos a fazer reuniões virtuais. E até agora nós estamos fazendo grupos virtuais ainda. Então a gente não faz grupo presencial. Todos os nossos grupos são virtuais, todos são online. Isso abriu bastante o campo, que a gente consegue fazer com homens de outros... Né? A gente tem um grupo que nós realizamos, é um grupo de homens do Rio de Janeiro. Então a gente estabeleceu uma parceria com a comarca lá do Rio, e a gente faz os grupos de homens com esses homens no Rio de Janeiro. Para os grupos presenciais, aqui no ABC, junto com um consórcio que junta os 7 municípios, a gente acabou implantando um programa que chama SERH, Serviço de Educação e Responsabilização de Homens. E no SERH, então, faz grupos presenciais com os homens, que foram também condenados pela Lei Maria da Penha. Só que esse grupo é uma política municipal, então é uma política que quem faz isso são os funcionários públicos, são os psicólogos, assistentes sociais, ou outros funcionários da prefeitura que realizam o grupo de homens. Só que esse é durante o dia, né? Então porque os funcionários trabalham durante o dia, então esse grupo de homens no SERH é durante o dia. O E Agora José, a gente faz à noite nossos grupos. Então nossos grupos são de quarta-feira à noite,
A gente tem grupo que começa às 18, tem grupo que começa às 18h30 e tem grupo que começa às 19h30. Como é online, a gente tem essa possibilidade de fazer vários grupos paralelos, que não tem essa necessidade física de ter a sala física, né? Então são salas virtuais, cada sala virtual entra 2 ou 3 facilitadores, com uma faixa de 10 a 15 homens cada grupo. E a gente vai realizando esses grupos no paralelo com os homens. Esses facilitadores do Agora José, todos fizeram o curso de gênero e masculinidade, então essa é uma exigência nossa, para ser facilitador precisa ter participado do curso. E esse trabalho nosso do Agora José é todo mantido por uma ONG, é uma ONG, o nome da ONG é Entre Nós, Assessoria, Educação e Pesquisa, e essa ONG que gerencia o Agora José. A gente recebe da juíza, das juízas, né, que a gente tem parceria, elas repassam para a ONG penas pecuniárias. Então são penas que as pessoas cumprem, ela paga em dinheiro, né, como se fosse uma multa que ela paga. A Lei Maria da Penha não tem pena pecuniária, mas tem outros crimes que permitem a pena pecuniária. Então a gente recebe essa pena pecuniária e com esse valor a gente mantém o programa. Então a gente tem o programa Agora José aqui na cidade de Santo André, que foi a primeira, né, que a gente implantou. Tem na cidade de Poá, que é aqui próximo, tem também o programa Agora José. A gente tem também na cidade de Pirajuí, que também foi implantado Agora José, e na cidade de Santos também. Então são esses locais onde existem grupos de homens que as juízas têm essas parcerias com a gente, né, para realizar o grupo de homens. O que a gente identifica, né, o trabalho que a gente faz então com os homens. A gente acredita que esse trabalho tem que ser longo, porque os homens têm bastante dificuldade de assimilar esse conteúdo. Então, eu defendo que no Agora José a gente faz 20 oficinas que os homens têm que participar. Porque aí 20 oficinas, cada uma a gente entra, cada uma aborda um tema diferente. E a nossa experiência é assim, olha, mais ou menos, tem homens que até o 10º encontro ainda está no movimento de resistência. É lá pro 10º encontro que ele começa a mudar um pouco o discurso, começa a mudar um pouco o pensamento dele. Então, por isso que a gente defende que tem um número grande de encontros, que a gente sugere 20 encontros, para nós é o ideal. A gente tem uma metodologia pronta para esses 20 encontros, então cada encontro desse a gente tem um roteiro de uma oficina, então a gente faz um tema, coloca uma pergunta, dialoga com os homens sobre aquele tema, o tempo todo é um debate que a gente faz com os homens, para que esse homem falando, ele vá contando as suas experiências, ele vai contando a sua vida, ele vai ouvindo as experiências dos outros homens, e é nessa troca que vai se dando a mudança de comportamento. É nessa troca, ele ouvindo o que os outros homens pensam, dando a opinião dele, os facilitadores dando as suas opiniões também, que a gente não trabalha com uma lógica de que nós somos os donos da verdade, não, a gente trabalha com uma lógica que cada pessoa tem sua sabedoria, seu conhecimento, e a gente precisa falar sobre isso, trocar. Só que a nossa experiência como homens, na nossa vida, né, a gente tem poucos espaços para fazer isso, nós homens. Os homens quase não falam. Os homens só falam, tem um determinado número de assuntos que os homens falam, né? Os homens, quando se encontram só entre eles falam ou falam de carro, ou falam de mulher, ou falam de política, mas os homens não falam de si mesmos, os homens não falam dos seus problemas, das suas angústias, das suas tristezas, das suas raivas. Tem uma pesquisa que o Instituto Papai fez, que o homem não conta o seu maior problema para o seu melhor amigo. Então os homens não contam os seus problemas. E toda vez que um homem tenta falar de alguma coisa mais íntima assim, os homens que ali mudam de assunto, né? Eles não aprofundam, não querem ouvir e nem falar sobre esses temas. E esse silêncio então que os homens vão tendo durante a vida vai fazendo com que ele perca a habilidade emocional, né? Ele não tem muita habilidade emocional. Então desde criança ele cresce ouvindo que o homem não chora, que o homem tem que ser valente, tem que ser forte, tem que ser corajoso. Então ele cresce querendo mostrar isso para os outros. Ele cresce querendo mostrar isso para os outros homens, que ele é assim.
Porque os homens têm muito medo que os outros homens pensam que ele é gay, por exemplo, né? Os homens morrem de medo que alguém ache que ele é gay, que ele é feminino. Então tudo que remete ao feminino do homem, na nossa cultura, o homem tem que tirar. O homem tem que, se ele fala mais delicado, ele vai ser discriminado. Se ele usa brinco, ele vai ser discriminado. Se ele usa cabelo comprido, vai ser discriminado. Porque tudo que remete ao feminino, o mundo masculino, machista, não aceita. E muitas vezes esse machismo dos homens acaba se transformando num machismo violento. Que às vezes o homem, para fazer valer sua voz, para fazer seu poder imaginário, né, que ele imagina que tem, que os homens imaginam que tem poder na nossa sociedade, e às vezes para usar esse poder imaginário, ele usa da violência. Grande parte das violências são que a gente atende, né? A grande parte das violências que chegam para nós no Agora José são violências de homens que explodiram, sabe? Teve a explosão, né? Explodiu, e aí na explosão ele pode ter xingado, ele pode ter agredido fisicamente, ou ele pode ter quebrado um objeto da companheira, ou xingado ela. Então qualquer tipo de violência, não é só a violência física que chega para nós. E, geralmente quando a gente fala violência contra a mulher, as pessoas já pensam na violência física, né? Naquela violência grave. E a maioria dos casos não, a maioria dos casos chega porque ele ofendeu, porque ele humilhou, porque ele maltratou, porque ele fez uma ameaça. Então é esses casos que mais chegam pro Agora José. E aí a gente, nessas 20 oficinas que a gente faz, esse homem a gente vai trazendo vários temas. Então a gente traz temas, um dia a gente fala sobre a honra masculina, outro dia a gente fala do que é ser homem, outro dia das experiências que esse homem teve ao longo da vida dele, dos homens que influenciaram o seu jeito de ser homens, das violências que ele praticou, das violências que ele sofreu. A gente fala das discriminações que ele exerceu, das discriminações que ele sofreu. Então a gente vai conversando com esses homens sobre as brincadeiras infantis, sobre a violência nos jogos infantis. A gente fala sobre diversidade sexual, a gente fala sobre várias temáticas assim, né? São 20 temas diferentes, cada uma com um roteiro. Então o facilitador chega, aplica aquele roteiro, e o nosso grupo é aberto e permanente. Então assim, o grupo está acontecendo toda quarta-feira, os homens entram no grupo, participam das 20 reuniões e quando acaba sai. Então o grupo nunca para. O homem pode entrar a qualquer momento. O homem às vezes entra e está na primeira reunião, às vezes ele entra já está na quinta reunião, às vezes está na 10ª reunião, na 20ª, e ele entra, mas ele tem que participar de 20. Então às vezes ele não pegou aquela reunião, que ele vai, digamos que ele entra na 6ª reunião. Então ele perdeu as 5 primeiras. Mas quando acabar chegando na 20ª, ele vai fazer as outras 5 na próxima rodada. Então todos participam das 20 reuniões. E também a gente mistura os homens. Então tem homem que está chegando, que é as primeiras reuniões, então ele está muito resistente ainda, né? E já chegam homens que já estão terminando os grupos, que está lá já no 15º, 16º, terminando as reuniões, que já é um homem que já tá diferente o discurso dele do que quando ele entrou. Então essa mistura entre os homens também, das diferentes etapas de desenvolvimento, ajudam também ali, ajudam os dois. Porque ele às vezes reconhece, né, quando entra um homem mais novo, porque aí ele fala assim, olha, quando eu cheguei aqui eu estava assim que nem você também, eu estava revoltado, eu estava muito infeliz, e participar do grupo me ajudou a me compreender melhor. Você vai entender também com o futuro. Então ajuda tanto um como o outro, né? Ajuda o homem a se reconhecer que ele mudou, e ajuda o homem que está chegando a ouvir um outro homem que já participou daquele processo, e aquilo faz bem para os dois, né? Faz bem para os dois, tanto para aquele que está chegando como aquele que está saindo. Então é um pouco dessa forma que a gente funciona, então com as 20 oficinas. Aí quando ele termina, a gente tem um acompanhamento, aqui a gente tem no E Agora José, a gente tem a Central de Penas e Medidas Alternativas, né, que é um órgão do Estado que acompanha as penas alternativas. Então o judiciário manda para as penas alternativas o homem, e são eles que são responsáveis por acompanhamento da pena. Nós fazemos a pena, a gente executa a pena. E assim que ele termina, então a gente manda um relatório para a Central de Penas dizendo, olha, ele cumpriu aqui as 52 horas ou as 26 reuniões, ele já cumpriu, então ele já cumpriu a medida que a juíza deu, então ele já está livre para seguir a sua vida. E aí ele prossegue.
como a gente tem também essa questão desse controle de horas, 52 horas, acontece às vezes do homem não poder participar. Digamos que ele está doente, ou que no trabalho ele se atrasou, não consegue entrar na nossa reunião virtual. A gente sempre pede para eles avisarem, eles mandam uma mensagem no grupo de zap, falando, olha, hoje eu não vou poder participar, porque aconteceu isso. A gente considera isso como uma falta justificada, e ele tem que repor as horas. Então, tem homens que ficam com a gente quase um ano fazendo reuniões, né? Até ele completar as 20, às vezes demora quase um ano, mas ele completa as 20. Então, o nosso combinado com eles, você tem que cumprir 52 horas. Digamos que ele atrasou, ele chega meia hora atrasado na reunião do grupo, a gente desconta essa meia hora. Então ele vai cumprir horas até dar 52. E a gente percebe então que os homens precisam desse tempo, esse tempo longo, que é nessa repetição, nessa conversa, nessa escuta que a gente faz com eles, que a gente procura ouvi-lo, entender o que ele está passando, entender as peculiaridades, né, do caso dele, que cada caso é muito parecido, mas é diferente um do outro. Então a gente acompanha esse homem nesse tempo todo, e quando ele termina, a gente percebe mudanças no discurso. A gente percebe sim que esses discursos mudaram. Ali ele consegue ver algumas coisas que ele não via antes, ele consegue perceber um pouco da diferença do que é ser homem e do que é ser mulher, ele começa a perceber um pouco do machismo que ele pratica, e a gente busca que ele se responsabilize, a gente busca que esse homem se responsabilize por aquilo que ele cometeu. A nossa meta é essa, sabe? Que durante o processo todo ele seja capaz de se responsabilizar pela própria vida e parar de ficar culpando, né? Porque muitos homens chegam lá culpando a mulher, que é a mulher que foi a culpada, que ela que fez a violência, que praticou a violência, ou ela que provocou, ou ela que armou uma situação. Então eles nunca chegam achando que eles são responsáveis. E a gente faz um trabalho para que ele vá se conscientizando da responsabilidade que ele tem sobre a vida dele, né? Das práticas machistas que ele tem. E a gente quer então que esse homem cesse a violência contra a mulher. Porque no fundo esse projeto é para isso. Esse projeto, a ideia desse projeto não é beneficiar os homens. A ideia desse projeto é enfrentar a violência contra a mulher. Então para nós o primeiro objetivo principal é que a violência não se reproduza, a violência cesse. E muitas vezes termine a violência ali, naquele começo. Porque quando ele praticou uma pequena violência, ainda uma violência, ele ainda não cometeu uma violência grave. Então, nas primeiras violências, quando a mulher já denuncia, então esse homem vem para nós, e ali com esse trabalho a gente consegue interromper o ciclo da violência e impedir que outras violências maiores cheguem lá no futuro. Porque a violência sempre começa pequenininha. Ela sempre começa pequenininha, depois ela vai crescendo, até se tornar uma grande violência. Porque essas violências maiores, né, como a gente fala do feminicídio, o estupro, são as grandes violências, né? Que a gente fala é a ponta do iceberg, né? Mas aquilo que mantém lá o iceberg são essas violências cotidianas, sabe? São essa coisa de mexer com a menina na calçada, de ficar olhando para o corpo das meninas, desejando esse corpo, transformando esse corpo num objeto, né? E desconsiderando que ali tem uma pessoa com sentimentos, desrespeitando, né, essa mulher, e não considerando essa mulher como um sujeito igual aos homens. Então a gente procura o tempo todo fazer esse trabalho, dialogar com eles, para que eles ampliem a visão, tanto das concepções que eles têm do que é ser homem, quanto das concepções do que é ser mulher, do que é ser criança. E é nesse trabalho, nesse movimento cotidiano, que a gente consegue fazer alguns avanços, né? Então, a gente trabalha numa linha de pensamento de que a gente não acredita que existam homens não machistas, a gente acredita que todos os homens são machistas, mas tem homens que são mais machistas e tem homens que são menos machistas. E esse trabalho que a gente faz é para que os homens sejam menos machistas. A gente vai fazendo um trabalho para que vai reduzindo esse machismo. E nós mesmos, né, nós facilitadores, à medida que vamos fazendo esse trabalho, também a gente vai se tornando também homens menos machistas também. Esse é o nosso objetivo. Mas é isso, agradeço vocês aí pelas pessoas que me escutaram. Quiser entrar em contato depois, fiquem à vontade, que a gente pode dialogar e aprofundar esses assuntos. Obrigado, gente. Valeu.